Olá pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre os novos ETFs que têm pagamento muitas vezes mensais, periódicos na bolsa. E no caso a gente vai comentar sobre NDIV, que é um fundo da Nuinvest que replica um índice que também foi criado pela Nuinvest. Bom, primeiro ponto aqui, NDIV, ele é um fundo que tem uma taxa de administração de 0,5%, lembrando que ETFs têm uma gestão passiva, então normalmente ele segue 100% de algum índice de mercado, então não existe uma troca ativa da gestão, tá? Então normalmente ETFs têm que ter uma taxa de administração baixa porque o trabalho do ETF é pequeno, tá bom? Então aqui, claro, aqui no site principal, né, do ETF, a gente vê o que seria basicamente o que ele segue, né? Então ele segue o Ibov Smart Dividendos, que é um índice novo também, foi criado também a participação ali da Nuinvest. E o principal índice, como aqui no próprio site fala, esse índice busca selecionar as principais empresas que mantiveram um histórico consistente de pagamento de dividendos nos últimos 6 anos e que fazem parte do índice Bovespa. Então tem que estar dentro do índice Bovespa, que também tem uma série de regras de liquidez. O ponto principal, inclusive, é uma crítica que acabam comentando, é que esses últimos 6 anos não representam que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos vai continuar, né? Então, por exemplo, tem algumas empresas que foram ótimas pagadoras de dividendos ali em 2017, 2018, 2019, só que a partir de então enfrentou um momento de crise, por exemplo, e não está tendo uma situação favorável e pode estar nesse índice, tá? Então isso é bastante preocupante. Claro que as vantagens aqui seria a questão dos dividendos, só que também tem a desvantagem da questão da tributação. Então, como o ETF ele se encaixa ali num segmento que ele é tributado em 15% sobre o ganho de capital, ou seja, na cota, se você compra um ETF por R$100 e depois vende por 110, esses R$10 de lucro você tem que pagar por meio de DARF, né, 15% de imposto, né, então você tem que calcular. Claro que existem umas regrinhas, mas não é o objetivo desse vídeo. E também o dividendo, ele é tributado já pelo fundo, na fonte, em 15% também. Então isso acontece no seu dividendo. Lembrando que ações, tá? Dividendos, pelo menos até hoje, 2023, né, final de 2023, no caso, aqui o vídeo que eu estou gravando, não tem nenhum tipo de tributação para dividendos. Existe para JCP, que é o juros sobre capital próprio, aí sim, 15% na fonte já existe. O lado ruim, então, a taxa de administração, 0,5%, na minha opinião, seria um pouco alta. Esse índice ele representa as principais empresas, né, dos últimos 6 anos que têm uma regularidade dos dividendos. Só que, na minha opinião, também, isso não demonstra que essas empresas vão continuar entregando bons resultados, tem que existir mais filtros do que isso. E a rentabilidade, claro que aqui a gente está lidando com um prazo muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo. Então, aqui é o índice que esse ETF segue, que é o IBSD, Ibovespa Smart Dividendos. Você pode ver que existe uma diferença por conta da taxa de administração. Novamente, a partir de outubro, então um histórico minúsculo, tá? Em 3 meses no máximo. E aqui a composição da carteira. Então você pode ver que tem a Vivo, tem a CSN, que é uma empresa de mineração, tá? Não é a Cosan. Temos Santander, Taesa, Banco do Brasil, Itaúsa, BB Seguridade, Zaend, setor de energia, Bradespar, seria uma holding da Vale, a Copel, setor de energia, CPFL, tá? CPFL é empresa também de energia, distribuição, geração. Vibra, que é a questão principalmente de transporte de combustíveis. Vale, novamente. A Cielo, que é uma empresa que agora está começando a se recuperar, mas ela se sentiu bastante nos últimos anos, então esse é um dos defeitos que esse índice pode colocar, né? Porque ele não faz uma análise em si dos ativos, ele só pega o histórico e coloca lá. A CEMIG também agora está sofrendo um pouquinho, outra empresa de mineração, entre outras posições. No máximo aqui daria em torno de 21 ações, que com certeza eu duvidaria de algumas posições aqui, mas no geral é uma carteira ok. Eu sinceramente não vejo como Vivo como a principal posição de uma carteira para dividendos. Colocaria, por exemplo, uma Banrisul ou outras empresas que podem fazer mais sentido, na minha opinião, por conta dos números, tá? Por conta dos dividendos, por conta da saúde financeira da empresa, também projeção de dividendos lá para o futuro. Por exemplo, a Cosan seria um ativo interessante para, por exemplo, colocar esse ETF,
mas novamente, eles não fazem uma gestão ativa, é uma gestão passiva, então ele só vai replicar o índice que ele está visualizando. E aí, aqui a gente vai comparar, principalmente em relação ao retorno acumulado. Hoje existe o NDIV, que é o ETF, que ele vai pagar dividendos mensais na maior parte das vezes, e existe o NSDV, que é o mesmo ETF, só que os dividendos são reaplicados no próprio ETF. Então, na prática, o dividendo e o imposto vai ser praticamente a mesma coisa, só que um vai ter um pouquinho mais fluxo de caixa, no caso, para você poder operar e poder fazer o que você quiser com esse dividendo. Como, novamente, esse prazo é muito curto para a gente tirar conclusões se esse ETF vale a pena ou não, tá bom? Então, seria errado da minha parte falar, olha, esse dividendo, esse ETF ou esse índice é muito melhor do que o Bovespa, é muito melhor do que os outros índices de mercado, sendo que a gente não tem um espaço de tempo longo para a gente comprovar essa afirmação, tá bom? Então, claro que nos 2, 3 meses de histórico está desempenhando melhor do que o Bovespa e do IDIV, e a gente compara com esses dois índices porque eles são formados por ações, então a gente tem que comparar com índices do mesmo segmento, e ele está tendo um resultado bacana, tá? Isso pode ser coincidência? Sim, pode ser coincidência por ter algumas posições específicas, e a gente só vai conseguir comprovar realmente a eficácia desse ETF no longo prazo, tá? E quando eu falo longo prazo, 5 anos seria o tempo que eu estaria falando. Inclusive, um dos analistas informa justamente que não necessariamente quer dizer que elas serão boas pagadoras de dividendos nos próximos anos, tá? Então, isso é bastante importante de se colocar, mas para quem quer começar a ter alguma posição em ações, tem muito receio, não sabe escolher, não tem nenhuma empresa, né, nenhuma research que você assine, faz sentido você começar ali, né, aos pouquinhos, da mesma forma que, por exemplo, para fundos imobiliários, você pode começar com os FOFs, para você começar uma carteira de renda variável. Mas lembrando que sempre aos poucos, sempre estude um pouco mais sobre cada caso, tá? Mas se você quiser começar na renda variável, sabendo os riscos de volatilidade, pode ser que seja uma alternativa interessante, já pagando dividendos regulares também. Então, seria essa a minha análise em relação ao NDIV e também ao NSDV, o mesmo ETF, só que um ETF foca na parte de pagamento de dividendos na prática e o outro ele reinveste os dividendos das ações que o índice escolhe. Fico à disposição para qualquer tipo de dúvida novamente, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais comentários sobre outros ETFs, por favor, coloca aqui no comentário. Fico à disposição e vou trazer cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? Até mais e acompanhe o canal que vamos ter mais novidades para 2024.